Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorarmos ao nosso Deus, a buscarmos aprender da sua palavra, falarmos de assuntos atuais, concernentes, interessantes às nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. E a gente costuma muito dizer como servos do Senhor que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Mas o que é graça? O que é graça? Você entende mesmo a graça? Você entende essa graça salvadora de Cristo Jesus? Antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus, né? Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço ao Senhor, a você que feche os seus olhos, curve as suas cabeças, eleve seus pensamentos a Deus e peça a Deus que esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, retirando da sua vida tudo que não o agrada e que Deus possa estar com a sua graça, a sua misericórdia, restaurando todas as áreas da sua vida que precisam ser restauradas. Nós estamos vivendo no mês da família, né? O mês de maio é o mês da família e nós gostaríamos que todas as famílias da face da terra fossem agraciadas com a bênção que Deus deu a Abraão, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Vamos orar ao nosso Deus? Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Pai Celeste, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela noite que tu nos deste, pela oportunidade que tu nos deste de despertar para mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando, ó Deus, da tua palavra, explanando a tua palavra. Senhor, usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha a falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abençoa, Deus amado, a cada lar em que a tua palavra tenha adentrado nesta noite. Toma, Deus, nas tuas santas mãos. Tu conheces, ó Pai, cada família. Tu sabes, ó Deus, quais são as suas necessidades, as suas petições, as suas dificuldades, seus anseios, ó Pai. Quais são as áreas que precisam ser restauradas, quais são as áreas que precisam da tua intervenção divina. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, restaura, ó Deus, os lares, ó Deus, da tua igreja, ó Senhor. Restaura, ó Pai, a cada lar em que a tua palavra está adentrando nesta noite. Pai, toma, Senhor, a cada família, Senhor, nas tuas santas mãos. Abençoa, Deus, a pessoa que está ouvindo tua palavra nesse instante, ó Deus, como representante do seu lar, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia seja multiplicada, ó Pai amado, e que venha, ó Deus, a transformar vidas em nome de Jesus. Pai amado, a tua palavra nos diz que em ti todas as famílias da terra seriam benditas. Essa foi a bênção que tu prometeste, ó Deus, a Abraão e como descendentes de Abraão, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, e que a tua graça, que a tua bênção chegue, ó Deus, às nossas famílias e que as nossas famílias sejam benditas, sejam felizes em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, não porque somos dignos ou merecedores, mas te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Você entende mesmo a graça? A gente costuma dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos na graça, na dispensação do Senhor. Mas o que é graça? O que vem a ser graça, né? Você entende mesmo essa graça? Esse é um artigo da revista Visão Missionária. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no segundo trimestre de 2022. Foi um artigo escrito pelo pastor Samuel Meira Mouta. E o pastor Samuel Mouta, ele fala graciosamente, ele fala muito bem sobre essa graça do Senhor Jesus, né? Sobre esse favor imerecido, sobre esse presente que Deus nos deu. E ele começa com uma pergunta, né? Ele começa com uma pergunta. O artigo em si já é uma pergunta, o título do artigo é uma pergunta. Você entende mesmo a graça? E aí ele diz o seguinte: se você assumisse voluntariamente a culpa pelo erro de outra pessoa e você fosse punido por isso, você esperaria algo em troca dessa pessoa?
o que é que você esperaria dessa pessoa, né? Nem sempre, queridos, a gente entende bem a graça, né? Nem sempre nós compreendemos bem a graça. Isso se dá muitas vezes por conta da nossa influência religiosa, pela forma como nós fomos criados aqui no Brasil, né? Essa tendência religiosa, essa influência religiosa que muitas vezes nós temos de nossos pais. Existe muitas vezes a tendência de se entender a graça como obras meritórias, né? Como se você precisasse fazer algo para merecer a graça, ou seja, eu preciso fazer as boas obras, eu preciso praticar as boas obras para que eu seja agraciado, para que eu receba essa graça de Deus. E isso se dá muitas vezes, como nós falamos, por conta muitas vezes de nossa influência. Por outro lado também, há a questão assim do mundanismo, da influência mundana, da relativista, dessa pós-modernidade, dessa modernidade líquida que nós estamos vivendo, aliada àquele jeitinho brasileiro de dar um jeito em tudo, leva alguns a pensarem que a graça, ela compactua, né? Que ela compactua com o pecado, que a graça ela compactua com a iniquidade, com ela coberta pecados, né? E isso não é graça, isso seria libertinagem, isso seria iniquidade. Então o pastor aqui ele explica de forma assim maravilhosa o que é graça. E ele dá o exemplo aqui de uma criança, né? Ele dá o exemplo de um menininho que recebeu uma ordem do pai. O pai disse para ele o seguinte: olha, você não pode fugir da escola para jogar futebol. Você sabe que toda criança gosta de jogar um futebol. E sair da escola. Quem foi que nunca fugiu da escola? Eu lembro uma vez que eu fugi da escola à noite. Eu estava até acho que na quinta série, no quinto ano, foi sexto ano. E tinha um casamento cigano acontecendo na quadra. E eu nunca tinha assistido um casamento cigano e os colegas ali falando. E a gente escapuliu, né? Na hora do intervalo da escola, deu uma fugidinha e fomos assistir esse casamento. O resultado, né? Eu fui punida por ter fugido, fui punida pela minha mãe, pelos meus pais, por ter fugido da escola para ir assistir a esse casamento cigano. Então, às vezes acontece isso e o pai deu uma ordem para aquela criança: olha, você não pode fugir da escola para jogar futebol. Isso, queridos, o pastor diz o seguinte, que isso é lei, né? Isso é lei, né? O pai deu uma ordem, deu uma lei. Olha, você não pode fugir da escola para jogar futebol. Se você fizer isso, você vai ficar 3 dias de castigo sem brincar com seus amiguinhos. Então, a lei, né? Isso é lei, a ordem que foi dada ali pelo pai. A definição de que não se deve fazer isso, e se você fizer, se você desobedecer a essa ordem, isso é o quê? Transgressão, né? E você vai ser punido, que é a consequência, a pena que o pai havia estabelecido para o caso da transgressão daquela ordem. Qual foi a pena? Ficar 3 dias sem brincar com os amiguinhos. Então, essa é a pena. Então, o menininho, inclinado por sua natureza levada de criança, por sua natureza pecaminosa, esse menininho ele não resistiu ao convite dos coleguinhas e ele fugiu da escola para jogar futebol, transgredindo assim uma ordem direta do pai, né? E aí, o que é isso? Pecado. Né? Ele desobedeceu, porque pecado é isso, é a desobediência. O pai havia dado uma ordem, né? Havia estabelecido uma lei: você não vai sair da escola para jogar futebol com os amiguinhos. Se você fizer isso, você vai ficar 3 dias de castigo, né? E aí, a desobediência de sair significaria a transgressão, que essa transgressão seria punida com 3 dias de castigo. Então, o menino transgrediu a ordem do pai, né? Ele desobedeceu. E isso é pecado. A desobediência deliberada da lei é pecado. Então nós sabemos que o ocorrido, né? O pai sabendo aí do ocorrido do que o menino fez, porque nada fica oculto que não seja revelado. É isso que a Bíblia diz, não há nada em oculto que não seja revelado.
não há nada que se faça às escondidas que não venha um dia à luz. Então, o pai ficou sabendo que o menino fugiu da escola para jogar futebol, assim como a minha mãe e os meus pais souberam que tinha fugido da escola para assistir ao casamento cigano. Então, ali o pai faz o quê? Aplica a punição, né? O filho chega em casa e o pai ali aplica a disciplina. Você está de castigo. Não vai sair de casa para brincar com os amigos. Isso é justiça, né? A aplicação dessa disciplina é justiça, porque o menino já havia sido advertido pelo pai. O pai já havia imposto, dado uma ordem, né? Colocado uma lei, e ele transgrediu essa lei. A aplicação da disciplina que havia sido já estabelecida pelo pai ao menino é a justiça feita de Deus, né? A justiça feita aí do pai àquela criança. Então isso é justiça, a justa retribuição do erro que nós cometemos. Então no dia seguinte, o pai, vendo que aquele menino estava arrependido, sinceramente arrependido de ter fugido da escola para ir jogar futebol com os amigos, e que aquela disciplina, o pai percebendo que aquela disciplina que ele aplicou ao seu filho realmente surtiu efeito no seu caráter, no seu coração, o pai liberou o filho do castigo. Então o filho, ainda com o coração pesaroso, disse: mas pai, olha, o meu pecado merece 3 dias de castigo e eu só fiquei um dia. Isso, queridos, é misericórdia. A misericórdia daquele pai para com aquele filho. O pai percebeu o coração arrependido do filho, ele percebeu que a disciplina aplicada ao seu filho havia surtido efeito no seu caráter, no seu coração, e o pai tem misericórdia daquela criança e libera a criança do seu castigo. Mas o filho, ele tem a percepção de que o seu pai teve misericórdia da sua vida. Então isso é abrandamento de castigo. A misericórdia é isso, é o abrandamento do castigo que merecíamos. Então o pai, depois ele chama o filho e diz: olha, vem cá, meu filho, eu tenho algo para te dar de presente. Eu tenho algo aqui bem saboroso para você. Isso é graça. Isso é graça. Receber o presente que nós não merecíamos. Então graça é isso, é favor imerecido. É um presente que nós não merecíamos, mas que o pai nos deu. E aquele pai chama a criança e fala assim: olha, filho, eu tenho um presente para você. Eu tenho um presente para você. Então, mediante a atitude amorosa do pai, o filho é tomado por um desejo imenso de agradar seu pai, né? E de não desonrar mais a seu pai. E aí ele assume um compromisso, de nunca mais desobedecer a seu pai, né? Que seu pai chega para ele dar um sorvete bem gostoso e ele diz: olha, não merecia esse sorvete, papai, não merecia, mas o Senhor me deu, né? E aí, com o coração tão alegre, agradecido, aquele coração comovido, o filho, ele faz uma promessa ao pai de não mais desobedecer ao pai, e ele faz isso sinceramente de coração. Mas, queridos, o que é que acontece? Nem sempre nós temos, por conta da nossa condição pecaminosa, nós temos condições de cumprir as promessas que fazemos aos nossos pais. Então aquela criança, mesmo com o coração agradecido e prometendo ao pai que não ia fazer, claro que um dia ela vai escorregar, vai cair na tentação, vai fugir de novo, vai jogar futebol com os amigos, mas estava com o coração arrependido. E essa história, ela resume bem a nossa condição. Nós recebemos a lei, nós recebemos o padrão de santidade de Deus, que Deus requer de cada um de nós. Todos nós, contudo, nós pecamos, porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. E como retribuição da justiça divina, nós somos o quê? Separados de Deus e morremos espiritualmente. Mas, mesmo assim, o Senhor não destruiu a humanidade. É isso que o pastor
nos diz aqui, mas o Senhor, ele agiu com misericórdia para com todos nós, não nos consumindo totalmente. E Deus foi mais além. Além dele não destruir a humanidade, Deus nos deu de presente, a vida eterna. E esse presente é obtido mediante quem? A Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, não viu uma pessoa que sequer que pudesse ser salva. Então o que foi que Deus fez? Porque pela justiça de Deus, todos nós morreríamos, mas também pelo seu amor, todos nós entraríamos aos céus, tanto assassinos, ladrões, estupradores, como as melhores pessoas do mundo, nós estaremos todos no mesmo pacote, né? E aí, a humanidade estava com um grande dilema, porque pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, todos nós estaríamos salvos. Mas pela sua justiça, porque Deus é justo, Deus é santo e Ele estabeleceu um padrão de santidade para nós. Pela sua justiça, todos nós estaríamos fora dos céus. Então Deus resolveu o problema do homem enviando o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. Então Deus nos deu de presente a graciosa salvação, a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar de presente o livre acesso ao Pai, para termos de volta a comunhão que nós tínhamos no começo com Deus. Então, nós buscamos viver uma vida agora de santidade, assim como aquela criança agraciada, aquela criança que sentiu o coração tão grato ao Pai pelo presente que o Pai deu para ela, que ela não merecia, aquele sorvete delicioso. E aquela criança promete ao Pai que vai honrá-lo, que vai respeitá-lo, que não vai mais desobedecer a uma ordem dada sua. Assim também nós fazemos quando nós temos a percepção de que Deus, Ele nos deu de presente algo tão valioso que é a vida eterna. E aí nós, como retribuição, né, por esse presente maravilhoso, nós desejamos viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor e que honre a este Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos, o autor nos faz uma pergunta, né? Pastor Mouta, ele nos faz uma pergunta. Ele diz assim: de que maneira você tem experimentado a graça de Deus sobre a sua vida? Nós sabemos que a graça, como nós falamos, é um presente de Deus, né? A graça, ela é um presente de Deus. E nós não merecíamos, assim como aquela criança que desobedeceu ao Pai não merecia a sua misericórdia, o seu perdão e nem aquele sorvete delicioso, nós não merecíamos esse presente da vida eterna. E o pastor pergunta aqui: de que maneira você tem experimentado a graça de Deus sobre a sua vida? Você tem vivido de maneira a honrar ao Senhor, de maneira que honre, que glorifique a Deus? Suas obras, elas expressam uma vida que tem experimentado a graça abundante de Deus, porque as obras não salvam, mas os salvos praticam as boas obras, porque um coração grato, um coração que é grato a Deus pelo que Deus fez em sua vida, esse coração agraciado, esse coração grato, ele tem o desejo de ajudar, de amar o seu próximo, de ajudar as pessoas, de ajudar aqueles que estão à sua volta. E aí, a Bíblia nos diz o seguinte, queridos, porque eu costumo dizer que a Bíblia, ela tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E o salmista ali, em determinado momento, ele orando ao Senhor, ele falando a Deus, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Né? Está em Salmo 116, versículo 12. Então, nós temos experimentado a graça de Deus em diversas situações de nossas vidas. Nós não somos capazes de retribuir essa graça. Nós não somos capazes de retribuir esse presente. Porque presente se ganha, né? Esse presente você... imagine você dando um presente para alguém e essa pessoa dizendo:
olha, quanto custou esse presente, Ana? Deixa eu te ajudar a pagar esse presente aqui. Como você se sentiria? Você se sentiria ofendido, com certeza, né? Porque você fez algo por amor e não estava esperando nada em troca. Então, nós não somos, queridos, por nós mesmos, nós não temos condições de pagar esse presente que Deus nos deu, da vida eterna. Mas podemos viver de maneira que honre a Deus, que agrade ao Senhor, que louve ao nome de Deus. A gente vai ver que o apóstolo Paulo nos diz isso sobre isso em Tito, né? Tito, a palavra de Deus nos diz assim, em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens, queridos, ensinando-nos para que, renunciando às nossas impiedades, às paixões mundanas, possamos viver neste mundo de maneira justa, de maneira sóbria, de maneira piedosa. Nós vamos observar no estudo de hoje justamente esse versículo aí, né? Esse é o versículo chave que nós estaremos estudando nesta noite, falando sobre a graça, que o apóstolo Paulo explica também essa graça de Deus por nós, né? E nós vamos observar dentro desse texto aí no artigo que o pastor Mota escreveu. Então, primeiro, a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. A palavra grega para manifestar tem o sentido de mostrar, de trazer à luz, de tornar visível. Então, manifestar no original grego significa isso, mostrar, trazer à luz, tornar visível. Isso é importante destacar. Por que é importante fazer esse destaque? Porque o apóstolo Paulo, querido, não está dizendo que a graça divina passou a existir depois que Jesus Cristo veio à Terra, mas que a graça divina já existia desde o princípio, desde a eternidade, porque Deus ele é eterno e imutável. Deus é gracioso e ele sempre será assim. Deus é misericordioso e ele sempre será misericordioso. Então, o Antigo Testamento, ele traz inúmeras demonstrações da graça de Deus para com os homens, desde Adão até os filhos de Israel. No Novo Testamento, entretanto, nós vamos ver que esse mistério oculto, ele é revelado, ele é trazido à tona, ele se torna visível através de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então, a Bíblia nos diz o seguinte, em Romanos 16, 25. Ora, aquele que é piedoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. É isso que o apóstolo Paulo nos diz ali em Romanos, capítulo 16, versículo 25. Então ele diz, olha, aquele que é poderoso para confirmar as minhas palavras, para confirmar esse evangelho que eu estou falando para vocês e a pregação deste evangelho através de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério de Deus, dessa misericórdia de Deus que estava em oculto, mas que foi revelada, essa misericórdia que desde os tempos eternos, desde a eternidade já existia. Essa misericórdia, ela foi revelada
em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos diz, né? E aí, o que é que o apóstolo Paulo, o que é que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 20, ou versículo 9 e 10, né? Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 nos diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aí a gente vai ver Colossenses nos diz o seguinte, Colossenses 1, versículo de 26 e 27 nos diz: o mistério que esteve oculto desde os tempos de todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né, que esse mistério, que essa misericórdia de Deus, que essa graça de Deus, ela já existia desde a eternidade. Desde a eternidade já existia a graça de Deus, né? Essa graça de Deus, ela existe desde a eternidade. E aí, Paulo ele diz o seguinte: esse mistério que esteve em oculto desde todos os séculos, desde a eternidade, de todas as gerações, agora esse mistério ele é manifesto. Deus quis manifestar aos seus santos. Deus quis mostrar esta graça revelada em Cristo Jesus. E Deus quis fazer conhecer as riquezas do seu mistério entre os gentios, que é Cristo em nossas vidas, que é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, que é termos a oportunidade de sermos templo do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Então, no Novo Testamento, o mistério que estava oculto e a graça, ela é manifestada, ela se torna amplamente conhecida em Cristo Jesus. E aí, por que houve a manifestação dessa graça? Por que houve a necessidade de Deus manifestar esta graça? Porque todos falharam, todos, sem exceção, falharam em cumprir a lei, tornando-se, portanto, culpados, condenados e mortos espiritualmente. E a palavra de Deus nos deixa claro isso aí, quando ela nos diz que todos pecaram. Em Romanos 3:23 nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós falamos que pela lei, todos nós estaremos fadados, condenados à morte eterna. Mas Deus resolveu o problema do homem através de Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós recebemos o dom gratuito da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém tinha mérito, queridos. Ninguém tem mérito para ser salvo por si só, por suas obras, por sua vida, pelo seu proceder. A humanidade, ser humano algum, era capaz ou é capaz de conquistar a sua própria salvação pelas suas obras ou obediência a Deus. A gente vai ver que aquele jovem, né, conhecida a parábola do jovem rico, ele vai falando para Jesus: olha, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço isso, faço aquilo outro. E aí Jesus diz: olha, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E aí a gente vai ver que aquele rapaz, ele sai, né? Ele sai cabisbaixo porque o seu coração estava
nos tesouros. E aí Jesus disse que é mais fácil um camelo, né, entrar pelo fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não era falando que os ricos não adentrariam os reinos dos céus, mas aonde estava o coração, aonde estava o coração, porque aonde está o nosso coração, aí está as nossas riquezas. Que os nossos corações realmente estejam firmes no Senhor Jesus. Então, porque o homem não tinha condições de se salvar com as suas obras ou obediência à lei, Deus manifestou a sua graça por meio de Cristo Jesus. Que é isso que o versículo continua nos dizendo, né? Porque o versículo diz, olha, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então, a manifestação da graça divina trouxe salvação para a minha vida e para a sua vida. Essa salvação graciosa de Deus alcança todo ser, desde a transformação da vida terrena até a eternidade. Então, o ser humano é alcançado pela graça salvadora, ele tem a sua vida transformada. Isso é conversão, mudança de vida, transformação. E essa transformação transforma também os nossos hábitos, nossos valores, transforma o nosso corpo, transforma as nossas emoções, as nossas reações, as nossas famílias, porque há uma transformação, há uma mudança de vida. Transforma os nossos trabalhos, transforma tudo, transforma todas as áreas. Há uma completa restauração de um homem caído em Cristo Jesus, que se torna uma nova criatura. A manifestação da graça salvadora, ela não tem mérito humano algum. É a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas e que traz para nós, queridos, salvação. Traz para nós mudança de vida, mudança de atitude. Eu costumo dizer que conversão é mudar, né? A gente que está dirigindo aí, vê uma placa ali, às vezes tem assim, proibido converter ou a conversão é livre. Então, conversão é isso, é mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de vida. Então, a graça salvadora de Cristo Jesus, quando ele alcança o nosso ser, quando ela alcança as nossas vidas, a própria graça de Deus, efetua uma transformação, uma restauração em todas as áreas das nossas vidas. E isso transforma os nossos modos de viver. Isso transforma o nosso proceder. Isso transforma as nossas famílias, as nossas emoções. Ninguém que é alcançado pela graça do Senhor Jesus vive da mesma forma, porque o coração que é alcançado pela graça de Deus, que recebe esse presente da vida eterna, tem o desejo íntimo no seu coração de viver de forma que honre ao Senhor, que agrade a Deus. O coração que tem a percepção, da graça de Deus, ele quer viver de forma que agrade ao Senhor. Então, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? A todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça salvadora, ela foi manifesta, não foi só para mim, não foi só para você, foi para toda a humanidade. Paulo ressalta a enorme extensão do pecado que alcançou a todos através de Adão e Eva ali. Esse pecado, essa graça, ela se manifestou bem maior do que o pecado, né? A palavra de Deus nos diz em Romanos 15, do 15 a 21, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se o pecado alcançou a todos, a graça ela é superabundante, não poderia, queridos, alcançar apenas a algumas pessoas. Essa graça superabundante de Deus, ela alcança toda a humanidade. Então, a graça é maior que o pecado. E aqui surge uma grande pergunta, é isso que o autor nos coloca aqui, que Moulton nos coloca aqui.
Se a graça é maior que o pecado e ela foi manifestada a todo, então todos serão salvos? A resposta enfática em todo o Testamento é não. Não. A graça, ela é suficientemente capaz de cobrir todos os pecados. E ela é ofertada a toda a humanidade. Porém, essa graça, queridos, que é ofertada a toda a humanidade, essa graça salvadora, ela só é aplicada àqueles que creem em Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. É isso que a palavra de Deus nos diz. A gente vai ver que Efésios 2:8 nos diz, Efésios 2, capítulo 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Aquele que crê que o Filho tem a vida eterna, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É isso que João 3,36 nos diz. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Então a resposta em todo o Novo Testamento, se você for ler a Bíblia, todo o Novo Testamento você vai encontrar que a graça salvadora de Cristo Jesus, ela veio para toda a humanidade. Mas aqueles que a recebem, né? Aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, que recebe esse presente. Você só tem como desfrutar de um presente se você receber o presente. De repente, eu te dou um carro zero. Deus vai me dar condição para isso, tá? Te dou um carro zero e aí você, de repente, você não quer esse carro. Aí você me devolve o presente. Então, você não desfrutou do presente que eu te dei. Mas se eu te der um presente, se eu te der um carro e você aceitar com todo amor e carinho, e esse carro já vier com o tanque cheio, já pensou? Você vai desfrutar muito bem dele, né? Então, a graça de Deus não é um carro zero não. A graça de Deus é bem mais valiosa do que isso, né? A graça de Deus não tem preço. A graça de Deus não tem preço. E a graça salvadora é aplicada àqueles que creem em Cristo Jesus, àqueles que aceitam esse presente de Deus. Então, de maneira figurada, nós podemos dizer que a graciosa mão salvadora de Deus, ela está estendida a todos, a toda a humanidade. Esse presente foi dado a todos, mas nem todos resgatam esse presente. Nem todos aceitam esse presente, nem todos recebem esse presente. Então, quem prega a salvação sem a necessidade de fé em Cristo Jesus é uma heresia, é um universalismo, zombra da graça de Deus, afronta a Deus, porque isso é negar a palavra de Deus. Isso é negar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que essa graça salvadora, porque o versículo continua, né? Que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos o quê? Essa graça, ela traz salvação a toda a humanidade e ela nos ensina o quê? O apóstolo ensina que a graça salvadora também nos ensina a viver. Nos ensina a viver. Que coisa linda, né? Que o autor coloca aqui, a graça ela não é um pretexto para uma vida pecaminosa, para você viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu estou pela graça, né? É pela graça que eu sou salvo, não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então eu vou fazer tudo o que eu quero. Vou viver dissolutamente, vou viver de qualquer forma. Então, a graça, queridos, não é um pretexto para você viver uma vida pecaminosa. A graça não é um pretexto para você viver a sua vida de forma dissoluta. Ao contrário, a graça salvadora foi manifestada a nós para nos ensinar a viver, para nos ensinar a ter uma mudança de vida, viver de forma que agrade a Deus, que honre ao Senhor, que possamos ter o coração grato, que eu e você possamos ter os nossos corações gratos a Deus pela vida eterna que Ele nos concedeu e que possamos viver de forma digna, que agrade ao Senhor. E aí, o autor coloca uma pergunta aqui.
Ele coloca uma pergunta para mim e você. Então, como deve viver o pecador regenerado pela graça salvadora? Como é que deve viver o pecador regenerado pela graça salvadora? Queridos, o próprio texto responde. O próprio texto responde essa pergunta. O próprio texto responde essa pergunta. Porque a graça, olha como termina o versículo. Vai terminando o versículo. Porque a graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens, ensinando-nos a viver para que, renunciando às impiedades e às transgressões e às paixões mundanas, né? Renunciando às impiedades e às paixões mundanas. Todo ser humano, né? Como ser humano caído que nós somos, nós temos a inclinação ao pecado. A velha natureza humana e pecaminosa, ela sempre vai querer dominar a natureza, a criatura nova em Cristo Jesus. O próprio Paulo diz isso, olha, aquilo que eu não queria fazer eu faço, né? E ele diz, olha, mas ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo de 16 a 25, não diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas, queridos, não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, que andemos também em espírito. Mas de modo que, queridos, de modo que, infelizmente, muitos ainda cometem pecado, porque há uma milita, né? A carne, há uma luta entre a carne e o espírito, e a carne ela sempre quer dominar a nova natureza em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos achegar a Deus. Porque se nós vivemos em espírito, nós precisamos, como servos do Senhor, andarmos também em espírito. E o próprio Paulo nos diz, porque eu faço o bem que eu porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu faço, né? O próprio Paulo diz o seguinte: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer isso: olha, eu não faço o bem que quero, eu quero fazer o bem, porque há uma luta entre a carne e o espírito, mas se eu chego a fazer o mal que não quero, é porque o pecado, ele habita em mim. E tem uma ilustração que diz assim, que existiam dois lobos, um branco e um lobo, um outro lobo de outra cor, né? Eu vou colocar aqui um rosa, para dizer que você está discriminando cores. Então, existe um lobo branco e um lobo rosa. E aí, o lobo branco era bom e o lobo rosa era também bom. Os dois lobos eram bons. E os dois lobos são ferozes, né? Mas, queridos, esses lobos, eles lutavam entre si. Eles lutavam e
e aquele adestrador, o dono daqueles lobos, ele fazia o seguinte, né? Quando ele queria que o lobo branco vencesse a batalha, ele deixava o lobo rosa sem alimentar-se e alimentava o branco. Então, quando iam lutar, o branco prevalecia sobre o rosa. Mas quando ele queria que o rosa vencesse a batalha, ele ia lá, alimentava o rosa e deixava o branco sem se alimentar. E aí, quando iam travar a luta, o rosa, né, vencia o lobo branco. A mesma coisa acontece com o pecado que habita em nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos o pecado, temos a natureza pecaminosa entre nós. E há uma luta constante. A Bíblia nos diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. É isso que Gálatas 5, do 16 em diante, do 16 ao 25, nos diz que há essa batalha, que há essa luta diária entre a carne e o espírito. E vencerá, queridos, aquele a quem nós alimentarmos mais. Quem você está alimentando no seu interior? A carne, a natureza pecaminosa, a velha natureza? Ou você tem buscado alimentar-se de Deus, alimentar o Espírito Santo de Deus que habita em você? Você tem procurado ler a Bíblia, orar, falar com Deus, buscar se alimentar da palavra de Deus? Então, com os nossos próprios esforços, nós jamais conseguiríamos vencer a carne. Nós não podemos viver em santidade. Como é que nós vamos poder viver em santidade? Só quando, pela graça de Deus, só quando nós nos achegamos à presença de Deus, é que somos capazes de renunciar, queridos, essa natureza pecaminosa. É só buscando estar na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, se alimentando dessa palavra. Então, renunciar é isso, é abandonar, é não se deixar ser dominado. Então, o efeito dessa graça salvadora na mente e no coração do cristão, por meio do Espírito Santo, nos leva a um autoexame. E esse autoexame das nossas vidas, ele gera o arrependimento, a contrição, o fervor, a santificação e, consequentemente, nós buscamos viver para a glorificação de Deus. Então, Paulo nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas. E o crente, ele aprende a viver bem consigo mesmo, a viver sobriamente, viver bem com os outros, viver justamente e viver bem com Deus, viver piedosamente. Então, viver bem consigo mesmo, quer viver bem consigo mesmo, quer viver uma vida sóbria. Sobriedade não é apenas você não fazer uso de bebida alcoólica. Sobriedade é o pleno uso da consciência. É não estar embriagado, deixar-se levar. É você ter a sua consciência plena. A Bíblia nos diz que Deus, ele quer de nós um culto racional, com racionalidade. Então, ser sóbrio significa estar alerta, atento, ser perspicaz, ser prudente, ser moderado. É estar alerta como um soldado pronto para a batalha. Um soldado que não titubeia, que não vacila, que não se distrai, mas está pronto para qualquer eventualidade. Então, viver bem com os outros, viver uma vida justa. O que é viver uma vida justa? A graça, queridos, a graça de Deus não nos dá liberdade para desrespeitarmos o próximo. A graça de Deus não nos dá liberdade para desfrutar ou violentar o outro, né? Para defraudar ou violentar o outro. Ao contrário, a graça salvadora de Cristo Jesus em nós, ela produz uma vida de santidade pautada em atitudes justas. Em atitudes justas para com o próximo, para com o outro. Se a graça de Deus habita no meu coração e eu tenho um coração grato a Deus por isso, eu vou ser justa, amorosa. Eu vou tratar o meu próximo bem. Eu vou tratar o meu próximo como eu fui tratada por Deus. Com zelo, com amor, com carinho,
com dedicação. E viver bem com Deus é viver uma vida piedosa. Viver uma vida piedosa significa viver uma vida de dedicação ao Senhor, de buscar a presença de Deus, de amar esse Deus acima de todas as coisas. A Bíblia nos diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar a Deus, né? Nós precisamos buscar a Deus e todas as coisas, nossas vidas são acrescentadas. E quando Deus fala todas as coisas, Ele inclui tudo. Então vamos, queridos, dar primazia ao Senhor. A graça salvadora de Cristo Jesus nos ensina a desenvolver uma vida devocional de profunda oração, leitura da palavra e de comunhão com Deus, íntima comunhão com Deus, momentos a sós com Deus. Nós precisamos ter momentos a sós com Deus, nós precisamos ter momentos coletivos também com Deus. Essa história de que eu não preciso ir para a igreja, ela não cola, né? Porque o salvo, o agraciado, ele tem desejo de celebrar, de viver em coinonia, de congregar, de estar ali congregando com os irmãos, né? Adorando ao Senhor em coinonia. Então, para guardar no coração, a gente já terminando, queridos, para guardar no coração, eu vou deixar para vocês o que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E esse versículo eu deixo para você. Eu deixo para você guardar no seu coração. Que você se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Porque mesmo sem merecer, Deus nos dá, queridos, incontáveis bênçãos. Mesmo sem merecer, Deus derrama a sua graça sobre as nossas vidas, nos presenteia, Deus nos ama, Deus cuida da gente com tanto zelo, com tanto carinho. Só a oportunidade de despertar para mais um dia é um bem precioso que Deus nos deu, é um presente valioso que Deus nos deu. E quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos forças para viver a vida com confiança e com esperança. E como é bom, como é maravilhoso viver essa graça salvadora. Então, nós somos como aquele menino rebelde, né? Nós somos como aquele menino rebelde. Nós sofremos justamente por conta da nossa desobediência, porque às vezes nós desobedecemos, mas nós recebemos a misericórdia de Deus e especialmente nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é bem mais gostosa do que um sorvete de chocolate, né? A graça de Deus, ela não tem palavras que possa definir o quão maravilhoso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos e vivenciamos a graça de Deus, nós temos uma vida plena e nós sempre iremos honrar, nós sempre iremos desejar honrar e glorificar ao nosso amoroso Pai, ao nosso amoroso Deus. Então, meu querido, minha querida, eu faço minhas palavras de Paulo ali ao nobre pastor Timóteo e digo para você, portanto, você, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê uma semana maravilhosa na sua presença, uma semana cheia de paz, que você desfrute de forma plena dessa graça de Deus, que você desfrute de forma que venha a honrar, a glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos continuar orando juntos, porque juntos em oração nós somos mais fortes, né? Juntos em oração nós somos mais fortes. A palavra de Deus nos diz que a oração dos justos, ela pode muito nos seus efeitos. Então, muito obrigada a você que está aqui conosco, muito obrigada a você que assistiu, muito obrigada a você que compartilha os estudos. Que bom que Deus tem usado a sua vida, Deus tem usado a nossa para gravarmos o estudo, mas Deus tem usado a tua vida para compartilhar
esses estudos. Isso é muito bom. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que você tenha cumprido a palavra de Deus, de compartilhar essa palavra em tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe, que te fortifique, que Deus supra todas as suas necessidades. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada a você que deu aquele like, que você curtiu. Que Deus continue abençoando mesmo grandemente a sua vida e que você seja um baluarte na obra do Senhor, mais e mais e mais. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.